Sejam todos bem-vindos a mais um Almoçando com o Leão. E esse ano, o Almoçando com o Leão tem companhia, né, Leãozinho? Leãozinho veio para cá para me ajudar. Eu fazia o Almoçando com o Leão, mas não tinha o Leão. Mas eu sempre tive, em todas as primeiras participações, sempre foi o nosso famoso Leão dos contadores. Ficou marcado aí na nossa memória o Leãozinho da contabilidade e é um amigo de longa data. A cada ano que passa, ele também vai ganhando mais títulos, né? O de presidente de associação, daqui a pouco vira conselheiro, vice-presidente do CRC. O cara é uma máquina política. E aí eu queria convidar para falar sobre a declaração de imposto de renda, que a gente sempre fala aqui, é um dos nossos vídeos, é um dos vídeos do nosso canal mais visualizado, que é quando a gente fala sobre como declarar imóveis, as particularidades que tem nos imóveis. E todo ano, e esse ano não poderia faltar, queria convidar e já agradecer a presença do meu amigo Alan Rianelli. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Mais um. Prazer é meu, cara. Prazer é todo meu. E essa brincadeira do Leãozinho pegou, né? A gente do Brasil inteiro veio. Foi uma máscara que eu usei no carnaval, né? Num carnaval. E aí a foto viralizou. E aí o presidente do conselho hoje, que é o Rafael, nosso amigo Rafael Machado, publicou isso nas redes sociais com gente do Brasil inteiro. E hoje a gente chega em eventos de contabilidade em São Paulo, em Minas, e aí o pessoal, ô Leãozinho, Leãozinho. Isso pegou, ficou bem legal. E é um prazer estar aqui contigo, eu te admiro muito, sou fã do teu trabalho, você sabe disso. E o que a gente puder ajudar aí politicamente, né? Quando a gente fala de fazer política, é sempre relacionado a uma causa, é sempre relacionado a levar e transformar a vida de pessoas, e a gente faz muito isso pela contabilidade. Hoje eu estou como presidente da Ascontaso, Associação dos Contadores da Zona Oeste, e o nosso objetivo aqui é defender o profissional de contabilidade, é fazer com que ele seja valorizado, é fazer com que as empresas entendam a real importância do profissional de contabilidade. Então, é para isso que a gente faz política, é para isso que a gente está aqui. Conta comigo sempre, tá? Pô, sempre que eu precisar, eu te chamarei. Mas falando do nosso tema, né, falando de imposto de renda, teve muitas mudanças, né, para esse ano. Há títulos de reforma tributária começando, então Sim. tem várias dúvidas nessa área. Dúvidas se as coisas já começaram a ser implementadas ou não, como funciona. E aí eu já queria começar a falar da nossa declaração desse ano, que é referente ao ano passado, e aí queria trazer esse dado importante, né? Quem é obrigado a declarar o imposto de renda, é, principalmente nessa questão dos imóveis, né? Então, quem recebe o aluguel, ele é obrigado, ele não é obrigado? Começar com essa pergunta para você. Aqui depende, né, irmão? Aqui depende. Ó, home office. Tá gravado aqui, mas home office. Ó, minha gatinha tá ali atrás, ó. Minha filha acabou de chegar aqui. Deixa eu só passar aqui. Tá lá embaixo, filha. Tá lá embaixo, tá? Lá embaixo. Deixa o papai trabalhar aqui. Vamos lá, meu irmão. Desculpe aqui os home offices da vida. Mas Quem sabe voltando faz a ao quem é vivo. obrigado. Quem é obrigado a declarar, né? E tudo depende. Você falou assim: eu recebo aluguel hoje. Eu preciso declarar? Depende. Você recebe quanto? Nós temos aqui uma instrução da Receita Federal informando sobre a obrigatoriedade. Então, você recebe aluguel e você tem mais outras rendas, a composição disso, o somatório disso no ano, dá mais de R$ 35.000 de rendimento tributável. O aluguel ele é um rendimento tributável, ele paga imposto de renda, assim como o seu salário, assim como sua aposentadoria, assim como alguns recebimentos que você tem
Se somar tudo isso e der acima de R$ 35.384, você é obrigado a declarar o seu aluguel também. E dentro da declaração de imposto de renda, você tem campos para fazer esse preenchimento. Você vai preencher lá o valor que você recebeu de aluguel como pessoa física e você vai declarar o seu salário em outro campo. Então, acho que as pessoas que estão nos assistindo precisam entender que tudo depende e que você precisa fazer ali uma análise, precisa juntar documentação do que foi de aluguel, do que foi de salário, do que foi de pensão, para que você possa declarar isso no campo correto. Bacana. E até queria trazer aqui uma dúvida que eu até recebi hoje aqui no nosso canal, no nosso Instagram. Existe essa questão da obrigatoriedade, né? E as pessoas elas se prendem à obrigatoriedade. Mas você que trabalha com, você também, né? Além de contador, tem uma imobiliária e às vezes a pessoa precisa comprovar renda e tem um trabalho, às vezes, que está informal e não tem essa comprovação de renda, às vezes não está dentro do limite obrigatório para declarar, né? E aí me perguntaram, né, isso hoje. Rodrigo, se eu quiser declarar, mesmo não sendo obrigado para ter um comprovante, eu posso? Então, eu queria te perguntar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam com essa dúvida de não existe mais aquela declaração isenta, né? Então, Dizendo. às vezes, processo judicial, né? Que a pessoa precisa comprovar a sua renda, que ela é isenta, e ela vem, pô, mas eu sou isento, faz uma declaração de que eu sou isento. Então, eu queria aproveitar, essa pergunta foi bem fresca hoje. A pessoa, se ela quiser declarar e ela não é obrigada, ela pode? Como é que seria isso? Pode sim. Inclusive aqui, como você comentou, a título de justiça, comprovação para outros benefícios como escola. Tem algumas escolas gratuitas, né, do governo que pedem até ali uma declaração de renda dessa pessoa. Quanto que você ganha? E na declaração de imposto de renda, você pode entregar mesmo não sendo obrigado. Você baixa o programa ou então faz por dentro do ECAC a declaração pré-preenchida e você pode informar exatamente o valor de renda que você ganhou no ano. Você não vai ter penalidades, isso tem que ficar muito claro, se você não entregar. Se você entregar, você também não vai ter penalidade nenhuma. Então você pode colocar lá, eu ganhei um salário mínimo por mês. Você pode preencher na sua declaração. Isso vai ser usado como comprovação de renda a seu favor. E você não tem penalidades se você entregar ou deixar de entregar, se você não estiver obrigado. Se você não tiver a condição de obrigatoriedade, você não vai ter penalidade se você não entregar. Mas se quiser entregar também, é positivo, é válido, você vai ter uma comprovação de renda. Legal. E aí, também queria trazer uma outra pergunta aqui que eu recebo, que é uma dúvida, assim, de muitas pessoas que têm imóveis, né? E como a declaração ela é anual, né? Chega agora em março, de março até maio é o período da declaração, fica essa dúvida. Eu preciso declarar todo mês ou eu só tenho que declarar tudo que eu recebi agora, a título de aluguel, né? Eu preciso declarar todo mês o aluguel que eu recebo e pagar imposto por isso, ou eu faço uma vez por ano e se der imposto a pagar, eu recolho o imposto e parcelo em 8 vezes. Como é que funciona? Legal, legal. Quando você está na condição de pessoa física, você faz um aluguel, e aqui nós temos muitos clientes assim. Você faz um contrato de locação no seu CPF e a nossa imobiliária efetua o pagamento para você como pessoa física. Dependendo do valor que você tem de aluguel, você é obrigado a pagar imposto mensalmente. Então, você precisa se atentar a isso. Hoje, o limite de isenção para imposto de renda é de R$ 5.000. Tem muitas campanhas do governo que já estão aí em Instagram, televisão, falando sobre o limite de isenção de imposto de renda. O aluguel acompanha isso, tá? Então, se você recebe mais de R$ 5.000 de aluguel,
somado com as suas outras rendas, você já está elegível a pagar imposto de renda. E quando você recebe esse aluguel, você tem que fazer o seu carnê-leão como pessoa física. É um programinha dentro do ECAC, dentro do portal da Receita Federal, onde você vai incluir todos os valores de aluguel que você recebe. Dentro desse programa, você também pode usar despesas com o aluguel desse imóvel. Esse imóvel não tem taxa de condomínio? Esse imóvel tem taxa de IPTU? Esse imóvel tem taxa de administração com a imobiliária? Eu posso usar essas despesas ao meu favor. E com isso eu vou diminuindo o valor que eu recebo de aluguel e, consequentemente, eu vou diminuindo o meu imposto a pagar. Por dentro do Carnê-Leão é que nós controlamos essa entrada de dinheiro pessoal vindo do aluguel e as despesas que a gente tem com esse imóvel. Bom, bem legal. Você já até entrou numa outra pergunta que eu ia fazer, e aí eu queria até trazer aqui esse esclarecimento para ver se eu entendi certo. Você disse, a próxima pergunta era sobre as despesas que a gente pode abater para diminuir o imposto a pagar, e aí você disse que posso abater IPTU, condomínio, algumas coisas. Quando eu tenho um imóvel alugado, né, eu aluguei aqui o escritório, geralmente nos contratos do escritório, né, no escritório de contrato de locação, o inquilino ele assume o ônus de pagar IPTU, condomínio, taxas de incêndios e tudo mais. Eu, como proprietário, eu posso abater ainda assim essa despesa? Como é que funciona isso? Não, você não pode abater se não. As despesas com imóvel não são abatidas na declaração de pessoa física, tá legal? Que fique muito claro isso. As despesas com o imóvel referido, alugado, elas são informadas no Carnê-Leão para diminuir o seu imposto a pagar. Na declaração de pessoa física, você não utiliza despesas com imóvel, você apenas utiliza despesas educacionais e com saúde. Perfeito? Porque aqui no escritório a gente recebe muitas informações dessa também, que são dúvidas. Ah, eu posso abater aqui o que eu estou pagando? Tem algum campo aí na declaração? Ou então, se eu for usar aqui a despesa do meu IPTU, despesa com seguro. Não, pessoal, a gente não informa isso dentro da declaração e ela não é dedutível, tá ok? Você utiliza isso dentro do Carnê-Leão para você diminuir a base de imposto para pagar mensalmente. Na declaração de ajuste anual, nós não temos esse campo para você fazer esse preenchimento e nem é permitido pela legislação. Perfeito, esclarecido. Então, só para reforçar esse entendimento, se eu alugo o imóvel e eu não arco com as despesas do condomínio, IPTU, eu também, na hora de calcular ali o Carnê-Leão, né, mensal, eu também não posso informar essas despesas, que não foi Não o que... pode. Não foi Não pode. Exatamente. Porque, assim, qual a ideia do governo? É que eu utilize de despesas que eu realmente tive ônus, que eu realmente tive desembolso. Se não fui eu que tive esse pagamento, se não fui eu que realizei esse pagamento, posso me aproveitar dessa despesa. Perfeito, certíssimo. A gente tem ouvido muitos vídeos, né? Um cliente até me mandou um vídeo para assistir hoje que falava sobre questão de monitoramento de banco e tudo, e aí eu até falei com ele assim, é impressionante como os vídeos, né, para viralizar, as pessoas elas têm que usar alguns mecanismos, né, tipo, isso está acontecendo e a mídia não quer que você saiba, os bancos estão, enfim, o órgão está preparando, a Receita Federal está preparando. Então, existe mecanismo nos vídeos, né, que são usados para trazer um certo medo para a população e dentro disso, né, e acho que é
importantíssimo nosso papel como contador para trazer esses esclarecimentos, né? Dentro disso, houve-se muitas coisas falando sobre a reforma tributária, sobre as mudanças na legislação que a gente vai ter. E eu queria saber, a reforma de fato, né, vai alcançar quem recebe aluguel? Quais são as principais mudanças que a reforma traz e quem aluga imóvel precisa ficar atento? As mudanças são muitas, né? E a gente está percebendo aqui a política do medo. Então, esses vídeos eles trazem uma política de medo muito forte para o contribuinte. Nosso, como você mesmo disse, nosso papel como consultor, como orientador, é trazer a luz clara do que vai acontecer e do que está acontecendo. A Lei Complementar 214 de 2025, que é o esqueleto da reforma tributária, ele vai atingir as pessoas que recebem aluguel, sim, vai ter mudança real para esse público. Qual é a principal mudança? Era um imposto que antes você não pagava, que agora você vai começar a pagar se você estiver dentro de uma condição específica. As pessoas que recebem mais de R$ 240 mil no ano e têm pelo menos 3 imóveis em sua propriedade alugados, serão contribuintes de um novo imposto, que é o IVA dual, CBS mais IBS. O que essa lei traz é algo totalmente novo, coisa que nós, como contribuintes, nunca tivemos antes, e agora a gente vai passar a ter dentro dessa condição que falamos. Espera-se uma alíquota padrão em torno de 28%, entre 26,5% e 28%. Para esses contribuintes que recebem mais de 240 mil e têm pelo menos 3 imóveis sobre sua propriedade, você vai ter uma redução de 70% sobre essa alíquota. Estima-se, espera, porque ainda não foi batido o martelo, mas espera que esses contribuintes paguem um novo imposto em torno de 8,4%. Olha a preocupação que nós temos agora e, consequentemente, vai haver aumento no preço dos aluguéis. Sim. Essa precificação é muito importante, porque antes não existia e agora passa a ter. A partir de 2027 começa um sistema de mudança no Brasil, que você que aluga imóveis precisa ter um acompanhamento de um profissional de contabilidade para te ajudar. E é por isso que nós estamos aqui levando aí esse conhecimento para as pessoas que vão precisar, porque o sistema de cruzamento realizado pela Receita Federal está cada vez mais afinado. Recebimento por Pix, recebimento por máquinas de cartão de crédito. A gente aqui na imobiliária vê que alguns proprietários de imóveis recebem em dinheiro, recebem até por máquina de cartão de crédito, mas não faz ideia do que está vindo por aí. Uma dessas mudanças é o CIB, que é o Cadastro de Imóvel Brasileiro. Nós recebemos aqui essa semana a ligação de um cliente falando assim: pessoal, vocês podem fazer o meu cadastro aí no CIB? E a gente, seu cadastro? Não, peraí, vamos te explicar, fica calmo. Você não precisa fazer nada. Olha só o que está acontecendo para quem é dono de imóvel. Você não precisa fazer nada. A prefeitura pegou o seu IPTU, se comunicou com o governo federal e já fez um cadastro para você lá dentro. Então, a Receita Federal, que antes só olhava a movimentação bancária, agora sabe quantos imóveis você tem. Ela já tinha uma ideia, porque o cartório fazia essa comunicação pelo RGI, mas agora, além do cartório, você tem a comunicação direta da prefeitura. Você não precisa fazer nada. O seu IPTU
já colocou dentro do portal da Receita Federal, dentro do portal do governo federal, todos os seus imóveis listados. Olha a preocupação agora que você tem na hora de formalizar sua renda com imóvel, na hora de formalizar o recebimento do seu aluguel. Então, você, contribuinte, não precisa se preocupar em realizar esse cadastro. Esse cadastro já foi feito. Quando você entra no portal do Sinter, 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 e você coloca lá o seu gov.br, você consegue ver listado todas as transações imobiliárias que você já realizou. É uma mudança de cultura e de informação muito grande que a gente está passando, Rodrigo. Não, isso faz com que as pessoas precisem buscar mais informações, né, e ter mais profissionais, ter esse acompanhamento profissional, né, com profissionais cada vez mais especializados, assim como você, né, que tem não só a contabilidade, mas também tem essa vivência da imobiliária. Então, você acompanha muito próximo essa questão dos imóveis. E aí eu até queria trazer aqui um ponto, né, falando sobre mudança de comportamento. Nós vimos, a partir do ano passado, nós vimos isso mais forte, e acredito que esse ano a Receita ainda tem buscado ainda mais esse olhar eu queria falar agora contigo sobre aluguéis de temporada, né? O famoso aí Airbnb e outras plataformas, porque o que era para ser um complemento de renda, né? Em alguns casos nós vemos pessoas até se tornando profissionais, né? Administradores profissionais de Airbnb. Eu tenho inclusive uma cliente que ela me procurou para fazer até a declaração e ela queria entender como ficaria, porque ela administrava um imóvel com mais uma pessoa, então eram dois administradores, e ali ela recebia 100%, ficava com, não lembro se era 10% ou 20%, e repassava para outra pessoa, enfim, ela recebia um valor que era um valor considerável, então assim, não era uma ajuda de custo, mas ela recebia um valor e ela queria saber como é que ela ia declarar isso, como é que ia ficar essas questões, principalmente com essas mudanças que tem no aluguel por temporada, né? E aí eu queria saber o que vai mudar, como é que está isso, o que você pode trazer de alerta para quem tem, primeiro, o Airbnb, né, uma renda aí como considerado uma renda extra, e também quem tem o Airbnb como a sua renda principal, né? Virou de fato uma profissão, administrador de Airbnb, enfim. Inclusive no BNI, eu estava vendo num grupo que eu participo, tem uma plataforma, esqueci o nome da plataforma, mas o cara ele criou uma plataforma parecida com a Airbnb. Ele tem os seus e o Instagram dele tinha mais de 200 mil seguidores, assim. Então, era uma plataforma parecida com o Airbnb, que administrava os imóveis, enfim, tinha Ipanema, era algo grande. Então, o aluguel por temporada virou um negócio, virou um ramo, Virou. e existem pessoas... tem pessoas que são pequenininhos, que estão com um apartamento e tal, mas tem pessoas que transformam isso em negócio. Então, queria que você trouxesse para a gente aí esses pontos de preocupação, o que a gente pode falar para essas pessoas, como elas podem fazer para estar certas e não ter problema com a Receita Federal, nem com o Leãozinho, né, Leãozinho? Cara, você trouxe uma nova profissão, né? Dentro do que a internet, a globalização, todas essas plataformas, você trouxe uma nova profissão agora, que aqui no escritório nós já temos 3 clientes que atuam dessa forma. E para cada um deles, nós planejamos algo diferente. Então, é muito importante que essas pessoas procurem profissionais como o Rodrigo, profissionais como o Daniel, meu sócio, a mim, para que a gente bata papo e entenda a realidade de como você está trabalhando com a administração desses imóveis. Um cliente nosso, ele aluga o imóvel da pessoa,
Nesse contrato de locação, ele informa que ele vai utilizar para sublocação e ele aluga por temporada. Ele já tem 18 imóveis alugados dessa forma. Os custos dele são altíssimos, porque se você parar para pensar, Rodrigão, você tem custo com lavanderia regularmente, você tem custo com faxineiras regularmente, você tem custo com trocas de mobiliário e equipamentos, iluminação queima toda hora, chuveiro dá problema, torneira. Então esse cara ele tem um custo muito grande para operacionalizar. Dentro desse custo também envolve o próprio aluguel que ele paga mensalmente. Na hora que você está recebendo um cliente desse, você como profissional de contabilidade, e você que está interessado em começar a trabalhar com isso, você tem que planejar muito bem, você tem que ter ali o business plan, você tem que anotar todas essas despesas para que ela componha o seu custo e que você chegue a um valor de alíquota dentro da tributação ideal. Você vai trabalhar como pessoa física ou você vai trabalhar como empresa? Você tem essas opções. O que a reforma tributária está trazendo a partir desse ano, a partir de 2027, é uma mudança de estrutura. Se você operacionaliza esses aluguéis como um administrador, você está equiparado como empresa. Você agora vira contribuinte das novas alíquotas que a reforma tributária está trazendo, que é IBS e CBS. Então, você agora tem uma preocupação maior com isso. E você precisa se adequar. Porque lembra que a gente comentou sobre o CIB? Esse cadastro desse imóvel vai acusar que você tem ali uma renda de aluguel. As pessoas que vão receber esse aluguel vão informar que estão lhe pagando. E aí você precisa sentar com o seu profissional de contabilidade e estruturar direitinho. Vamos abrir uma empresa ou vamos continuar na pessoa física? Na pessoa física, além do meu imposto de renda, eu vou pagar CBS e IBS, qual o percentual dessa alíquota? Então, é muito importante esse acompanhamento técnico. Bom, legal. Meu irmão, caminhando já para o finalzinho aqui, nosso Almoçando com o Leão tem como uma característica também não ser um papo longo, apesar de que cada pergunta dessa renderia uma conversa aí, um almoço longo. Eu queria trazer aqui uma pergunta que eu acho muito inteligente e se a gente for pensar na essência dela, ela faz muito sentido. E aí é uma dúvida que eu recebo bastante aqui, e a pessoa me pergunta o seguinte: Rodrigo, eu recebo aluguel, eu tenho um imóvel próprio, recebo aluguel, porém eu também pago aluguel. Eu moro de aluguel e eu também recebo aluguel. E aí a pergunta é: eu posso abater o valor que eu pago de aluguel do que eu recebo? Né? Ou seja, eu posso considerar, porque tudo é moradia, né? Então eu posso considerar o custo que eu tenho com a minha moradia para abater da renda que eu tenho de moradia? Essa é uma dúvida que eu recebo bastante aqui. E eu acho inteligente. Faz sentido poder. Poderia, né? Faz sentido, poderia, tudo é custo. Se a gente pensar que a Receita Federal ela trata as nossas despesas como as despesas essenciais para uma sobrevivência, né? Se você recebe aluguel, mas também paga, então eu acho a pergunta muito inteligente. Mas e aí, meu irmão, pode ou não pode? Seria ótimo se pudesse, né? Se a legislação abraçasse a gente dessa forma, e aí entra a importância de políticas públicas, do brasileiro estar mais interessado em política, em conversar com os nossos governantes, para que a gente tenha benefícios cada vez maiores, mais amplos. Mas, infelizmente, não pode. A gente não pode utilizar despesas com aluguel dentro da nossa declaração para nos beneficiar, tá? São situações distintas. Quando eu recebo o valor de aluguel, isso entra na minha declaração como rendimento. Quando eu pago, ele entra como despesa. Se eu sou obrigado a apresentar minha declaração anual,
eu também tenho que informar o pagamento de aluguel, mas infelizmente isso hoje para a gente não entra como despesa dedutível, a gente não abate nada, não se aproveita. Infelizmente, mas faz sentido, né? É uma coisa que é uma pergunta que faz muito sentido. Quando eu recebi, eu falei, realmente, se a gente parar para pensar, faz sentido, mas infelizmente não pode. E aí eu vou finalizar aqui com uma pergunta que nem está dentro do nosso roteiro aqui, mas foi uma coisa que a gente falou lá no nosso, nos primeiros, lá na nossa primeira vez, acho que uns 2 anos atrás, né? A gente está no terceiro ano seguido aí, que a gente falava sobre ganho de capital, e essa semana eu tive um caso desse aqui para tratar, e aí eu acho que vale a pena a gente reforçar. Esse cliente ele tinha ele teve ganho de capital, um imóvel em Botafogo, né? A gente precisa calcular o imposto, só que é um imóvel antigo, de 1960, 1950, enfim. E aí eu queria te perguntar, para a gente trazer isso, como funciona, né, o ganho de capital nesses imóveis antigos. Existe alguma isenção? Existe particularidades no ganho de capital? Como é que funciona e como que eu vou orientar esse meu cliente? É interessante, né, cara? Porque às vezes a gente recebe herança, um imóvel vindo de herança, principalmente na Zona Sul, tem muitos imóveis antigos, como você comentou em Botafogo, Copacabana, então tem imóveis ali construídos há muitos anos atrás e a Receita Federal considera isso, tá legal? Considera porque existe toda uma valorização desse imóvel com o passar dos anos, mas ele foi comprado lá em Cruzados, Cruzeiro Novo. Então, esse imóvel ele foi levado a custo quase zero, né? Se a gente for converter para a nossa moeda hoje em dia. E a instrução normativa da Receita Federal, que fala sobre ganho de capital, ela fala que imóveis adquiridos até 1968, dentro dessa data de construção, você está totalmente isento do ganho de capital, do IR sobre o lucro na venda. Alienação. Quando eu vendo um imóvel que ele foi construído e adquirido até 1968, eu tenho 100% de isenção. Eu não preciso me preocupar com o pagamento de IR. Por que é tão importante você contratar um profissional de contabilidade? Para apurar, para entender essa venda. Porque existe uma tabela. Quando você tem ali de 1968 até a data atual, você tem percentuais de redução que ele vem reduzindo de 5 em 5%. Então, é muito importante você entender a data, passar para o seu contador o documento de compra e venda para que ele possa analisar corretamente a data que foi alienado esse imóvel, a data que foi adquirido esse imóvel e o valor de lucro para que a gente possa apurar e entender se tem isenção ou não. Perfeito, meu irmão. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Todo ano a gente faz esse convite. Eu espero que no próximo ano a gente consiga fazer esse Almoçando com o Leão presencial, né? A gente começou aí e segue essa gravação online, mas a gente se esbarra muito por aí para não fazer presencial. E aí, já encerrando, queria pedir, né, para que você falasse aí como que as pessoas te encontram, quem quiser saber mais sobre imposto de renda de aluguel, né, onde pode te encontrar para perguntar. Que legal, cara. Ó, primeiro, deixar aqui a associação aberta para todos os colegas contadores que estiverem nos ouvindo. Segue a Ascontazo pelas redes sociais. Acabei de chegar de um podcast que a gente gravou agora sobre NR1, riscos psicossociais dentro das empresas, e muita informação boa para quem quer para quem
está começando a carreira de contabilidade e para quem já está executando aí há muito tempo. Então, participa da nossa associação. Eu vou, se você puder compartilhar também o meu Instagram, pode me mandar direct, pode falar comigo, que a gente puder ajudar tanto contribuintes quanto contadores. Acho que essa é a nossa missão, tá legal? Pode falar, irmão. Qual o Instagram? Pode falar. Depois O eu Instagram boto. é Alan Rianelli. Procurou Alan Rianelli, vai me encontrar lá. E Perfeito. segue a gente lá. E assim, deixar a nossa imobiliária aqui é o canal do Rodrigo. O Rodrigo é nosso profissional associado da Ascontazo, é um profissional de referência. Então, os seus clientes estão em muito boas mãos. A gente tem orgulho de ter você com a gente nessa caminhada da contabilidade. E para os amigos que precisarem de imobiliária, Rodrigo também é nosso cliente, então fica a nossa imobiliária aqui, a Rianelli Imóveis, para ajudar aí, fazer parceria com os profissionais de contabilidade que quiserem nos indicar e ter renda passiva com isso também. Estou te devendo um almoço, hein, irmão? Estou te devendo um almoço. Vou cobrar, vou cobrar. Pessoal, é isso. Queria deixar aqui meu muito obrigado a você que nos acompanhou. Não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente vai trazer sempre conteúdos relacionados ao imposto de renda, ao imposto como um todo e como reduzir, né? Como você pagar menos imposto de forma inteligente. Eu e o Leãozinho, né, Leãozinho? Aqui o leão nem ruge.